Com todos os ensinamentos até o vídeo passado, deu para configurar os outros objetos de decoração, como as outras árvores, base de árvores, pedras, caixas, etc. Eu adicionei algumas aqui no nível. Além disso, eu adicionei delimitadores para o personagem ter uma área onde ele não pode atravessar, que vão ser os limites do nível. E para finalizar essa parte de terreno, eu vou mostrar para vocês como que nós podemos utilizar esses tiles aqui de interior para construir uma casa, ou pelo menos uma porta de uma casa. E quando a gente interagir com essa porta, a gente vai para uma outra região do mapa, onde nessa outra região nós temos de fato a casa do personagem, onde a gente pode decorar, nós podemos adicionar baús, podemos ter diversos outros elementos dentro da casa. Essa lógica da casa vocês podem utilizar como se fosse um teleporte entre cidades, teleporte entre uma área ou outra, ou teleporte para uma dungeon. Vocês podem usar da mesma lógica aplicada para desenvolver algo diferente no projeto de vocês. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar esses terrenos para algum tile map. Eu vou estar criando um novo tile map. Esse aqui vai ser interior, porque ele vai representar os objetos da casa. E aqui em tileset, na direita, eu vou criar um novo tileset. Expandindo esse tileset, eu vou passar walls e vou pedir para ele criar o Atlas para a gente. E vou passar wooden também, que vai ser o tile do chão. Com o Ctrl S eu vou salvar essa cena. Ela vai ficar dentro de terrain, scenes, como interior.tscene. Agora a gente volta no nosso nível de testes e instancia esse interior.tscene. Vejam que ele não está dentro do iSort, então ele não vai ficar dividido entre camadas baseado na sua origem. E é justamente o que eu quero. E para pintar essa casa é mais simples do que a gente estava fazendo. A gente não precisa configurar um autotile. A gente até pode, mas a gente pode simplesmente clicar nesses tiles e arrastar eles aqui para dentro. Com o botão direito a gente pode apagar. Vou colocar mais ou menos aqui no final. Agora eu vou copiar essa fileira do meio e vou passar ela para todas as outras. A gente fez meio que uma parede aqui. Agora eu vou copiar esses tiles daqui de cima. Vou copiar esse do meio e vou replicar até o final. Depois eu vou clicar com o botão esquerdo e pintar esse último. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para esses outros terrenos. A gente pode fazer isso aqui. E a gente pode deletar esses tiles e replicar esse tile do meio. Agora a gente meio que tem como se fosse uma base. Dá para a gente utilizar dessa grama aqui, essa grama verde que está sendo desenhada atrás, como se ela fosse a parte de cima da casa. Então na parte de cima desse nosso bunker, entre aspas, nós temos grama. Mas a gente poderia facilmente passar algum outro tipo de terreno, criando uma nova camada. Então a gente vem interior, essa vai ser a Walls Layer. E a gente pode adicionar uma nova layer que vai ser a Wooden Underline Layer, a camada de madeira. Ctrl S. Agora aqui no nível de teste a gente seleciona a Wooden Layer, seleciona o nosso terreno de grama e pinta todos esses tiles aqui. Dá para ver que está aparecendo pela frente. Isso aqui é facilmente configurável se a gente voltar aqui em interior, dizer que o Z-index da nossa parede vai ser o Z-index 1. Então ele vai ter um Z-index positivo. Logo, ele vai aparecer na frente dessa nossa grama, desse nosso chão de madeira, que no caso aqui está servindo como teto. A última coisa que ficou faltando para esse nosso bunker, entre aspas, é adicionar colisões respectivas no objeto. Porque se a gente clicar em interior e vier em Collision Visibility Force Show, dá para ver que nós não temos colisão nesses blocos. A gente precisa ter colisão pelo menos nos terrenos aqui da parede, que representam as paredes. Então a gente volta em interior, tileset, seleciona a parede aqui, vem em paint, mas antes a gente cria uma physics layer e aqui a gente pode selecionar a physics layer e ir pintando todos esses tiles, que são os tiles que a gente vai estar utilizando como parede. Dá para ver que ele não fica perfeito como esse aqui, mas dá para a gente utilizar daquela mesma abordagem de diminuir e deixar mais ou menos a colisão do tamanho do objeto. Então a gente pode fazer isso, pode modificar esses tiles daqui de cima, que não tem problema, ele vai funcionar do mesmo jeito. Nesse outro caso em específico aqui a gente pode diminuir ainda mais. Só que esses tiles a gente não está nem utilizando, então a gente não precisa se dar o trabalho
de configurar a colisão de uma forma mais fiel, que nem a gente está fazendo com esse objeto aqui. Então agora, se a gente voltar no nível, dá para ver que essa aqui é a colisão, já tem a colisão física desse nosso bunker, e a gente pode desabilitar aqui o Force Show para ele parar de exibir a colisão, para não consumir tanto do processamento do nosso jogo, do nosso projeto. Agora o que a gente precisa fazer para conectar esse bunker com uma casa, entre aspas, é de uma porta. E essa porta ela vai servir como um componente que a gente vai estar reutilizando, por exemplo, de dentro da casa. Porque se a gente tem uma porta no bunker para entrar na casa, nós vamos precisar de uma porta na casa para sair de frente ao bunker. Então, nós vamos criar uma nova cena. O objeto raiz dessa cena vai ser uma área 2D, que eu vou estar chamando de Door Component, que vai ser um componente de porta. Esse componente de porta, ele vai ter uma Sprite 2D como sua filha. Essa Sprite que é a textura. E aqui em textura a gente vai passar essa porta B aqui. Dá pra ver que são 2 frames, então aqui em Animation a gente vai passar 2 no H-frames, deixando dessa forma. E pelo fato disso aqui ser uma área 2D, uma área que vai colidir com o nosso personagem, então eu quero que a colisão da porta ela fique na frente da porta e não colado. Porque a porta teoricamente vai ficar em colisão com a parede, então não tem como o personagem atravessar a parede. Então a colisão tem que ficar um pouco mais para baixo. Então aqui eu vou criar uma collision. E aqui em Shape eu vou estar passando um retângulo. E eu vou estar shiftando ele para baixo usando o Move Mode. Expandindo ele um pouco na horizontal. E diminuindo um pouco na vertical para não ficar tão grande também. Ctrl S para salvar. Essa cena vai ficar dentro de Components. Scenes Door Component. Agora a gente vem aqui no código desse objeto. A gente cria um código para esse componente. Esse código vai ficar dentro de Components, só que na pasta de Scripts. Door Component. Isso aqui, eu vou dar um nome de classe de Door Component. E essa porta, essa área 2D aqui, ela só vai interagir com o personagem. Ou seja, ela não vai interagir com os inimigos. Ou com os tilemaps, que também são corpos físicos. São corpos que possuem colisão. Então, o tipo de sinal que a gente vai conectar para quando o personagem entrar em contato com essa área, a gente dá um trigger, ou seja, a gente chamar alguma ação por código, vai ser o Body Entered. Então a gente dá um clique duplo em Body Entered e conecta no Door Component com OnBody Entered. Agora, aqui nós vamos precisar verificar se esse body ele é o personagem. Se a gente vier no personagem, dá para ver aqui no canto superior, a gente não definiu o nome de classe, mas aqui a gente pode definir um class name character. O nome de classe desse nosso personagem vai ser personagem. Agora aqui a gente pode verificar se o corpo ele é um personagem. Ele não está dando autocomplete porque a gente não salvou o código dele, mas se a gente der um Ctrl S aqui e agora a gente verificar, ele já vai dar um autocomplete para a gente. Então ele só vai entrar dentro dessa estrutura de if caso o corpo que esteja entrando em colisão com essa porta seja um personagem. E o único personagem que nós temos é o nosso player que está na classe personagem. Então, se ele entrar aqui dentro, eu posso dar um print, uma mensagem A, por exemplo. Agora, nós vamos vir no nível de teste. E aqui, próximo a essa casa, só selecionar e desselecionar que estava bugado. Eu vou criar um novo node 2D, que vão ser os componentes. E como filho de componente, eu vou estar instanciando um Door Component. Ele vai vir na origem, lá em cima, então a gente pode arrastar ele para perto aqui da casa. Dá para ver que ele está aparecendo atrás, a gente pode facilmente modificar isso. Vindo no objeto e mudando os seus index em Ordering ZIndex, passo o ZIndex de 2. Agora ele vai estar sendo exibido na frente. Eu vou arrastar essa porta mais ou menos aqui para direita. E o personagem ele está relativamente distante, eu vou aproximar ele da porta para ficar mais fácil de testar. Quando a gente rodar essa cena e passar em frente ao portal, dá para ver que ele está printando um A. Ele printou uma mensagem de A aqui, já que o nosso personagem entrou na área de colisão da porta.
E aqui deu para ver que o nosso personagem ele fica sendo desenhado atrás dessa parede de pedra. Isso está acontecendo porque a gente mudou os index da parede. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir em iSort e aumentar a layer, o index do nosso iSort para 1, porque dessa forma o nosso personagem e o nosso bunker eles agora estão na mesma camada. E pelo fato deles estarem na mesma camada, o personagem ele vai ser desenhado na frente, porque aqui na esquerda dá para a gente ver que o iSort está embaixo de interior. Então, os objetos que têm o mesmo index, mas que se encontram abaixo na lista de objetos, eles são desenhados na frente. E isso vai resolver, por partes, esse problema, mas a gente ainda vai estar sendo desenhado atrás da porta. Então, para resolver esse problema, nós podemos vir em Door Component, que está com os index 2, voltar os seus index para 1 e passar components para cima de iSort, porque a ordem na qual os objetos vão aparecer na frente, caso eles estejam na mesma camada, vai depender na ordem de renderização dos objetos aqui no caso. Quanto mais baixo o objeto na lista de objetos, quanto mais baixo o objeto na árvore, mais cedo ele vai ser renderizado porque ele vai ser carregado antes. Então agora se a gente passar o personagem, dá para ver que ele está aparecendo na frente tanto da parede como da porta. E se a gente testar de novo, dá para ver que quando a gente passa aqui em frente, ele printa a mensagem aqui embaixo, dando o feedback que a gente queria, que era o feedback do personagem interagindo com a porta. Outra coisa que nós temos que fazer, agora que a gente viu que a colisão está funcionando, é configurar uma posição do nosso mundo para ser a posição onde a casa vai ficar. Então a gente seleciona a régua, dá um clique em qualquer canto aqui, por exemplo, 1176 por 484. A gente vem em Door Component, vou armazenar 1176 por 444, 844, vai ser essa posição, não tem problema. E aqui a gente vai criar Export, Category, Variables, Export, var, Teleport, Position, a posição do teletransporte. Vai ser um Vector 2 e eu não vou estar inicializando. Agora, selecionando o Door Component, a gente pode passar aqui em Teleport Position esse valor, 1176 por 844. Quando o personagem entrar aqui dentro, antes dele se teletransportar, nós vamos rapidamente chamar uma animação da porta. Então a gente vem em Animation, cria um Animation Player aqui, que vai ter a animação da porta abrindo, Open. Essa animação vai começar no frame 0 e em 0.1 ela já vai para o frame 2. Vai ser uma animação de 0.2 segundos, ponto 2, e nós vamos conectar o Animation Finished. Então dá um clique duplo em Animation Finished, conecta em Door Component com o nome de On Animation Finished. E essa função ela vai ser chamada sempre que uma animação do nosso Animation Player terminar. Então, quando ele terminar a animação de abrir a porta, nós vamos teletransportar o nosso personagem para a posição que foi definida. Então, aqui nós vamos verificar if animName igual a open, então a gente vai teletransportar o personagem. Só que nós não guardamos referência ao personagem por código, então a gente vai criar a player ref character e vai começar com nulo. Aqui dentro nós vamos dizer que playerRef vai ser body, já que esse corpo que está entrando em contato é o próprio personagem. Em seguida nós vamos chamar o nosso animation player. Então export category objects de objetos, export var animation do animation player, que vai guardar referência ao nosso animation player. E aqui ele vai dar um play na animação de open para abrir a porta. Quando ele terminar a animação de abrir a porta, playerRef.global position, a posição global do personagem, vai ser igual a teleport position armazenada na variável. Então depois que a porta abrir, o personagem vai ser teletransportado para a nova posição, que é a posição do teletransporte. A gente só vem em Door Component, inspetor, e aqui em Animation a gente associa o nosso Animation Player. E agora quando a gente executar a cena de testes e a gente passar pela porta, o nosso personagem ele é teletransportado para uma zona que nesse caso vai ser a zona da casa. Agora que nós já temos esse componente da porta funcionando, nós precisamos pegar as coordenadas que nós passamos
nesse caso 1176 por 844, e construir a nossa casa em cima dessa coordenada. Então, primeiro nós precisamos identificar esse 1176 por 844. Dá para a gente utilizar da régua e do grid snap e clicar em algum ponto. Dá para a gente ter uma noção a partir desse ponto, a coordenada que nós precisamos. A 1176 ela está mais ou menos por aqui, e o 844 ele está aqui embaixo. Então eu vou ter que dar um zoom com o botão do meio do mouse. Eu vou arrastando, vou selecionar o interior, selecionar o chão de madeira e pintar qualquer um dos tiles daqui dessa ponta para liberar mais espaço. De novo com a régua, 1176, essa coordenada aqui, 844 são alguns pixels para baixo. Mais ou menos aqui entre essas duas posições, entre esses dois pontos. Então, com o tile selecionado, eu vou pintar com Ctrl Shift clique esquerdo uma região daqui de baixo, só para nós termos um chão. Vou deletar esse aqui que eu tinha pintado antes e vou rodar novamente a cena de testes. Eu vou passar em frente à porta e dá para ver que ele teletransporta a gente mais ou menos para essa região, que é justamente onde vai ser a casa do personagem. Então nós precisamos fazer duas coisas. A primeira é mudar a cor de background para dar a impressão de que nós fomos para uma outra cena. E que dentro dessa cena nós temos a nossa casa e todo o resto, todo o background preto. Lembrando aqueles RPGs tipo Pokémon ou Zelda, quando o personagem entrava em um mapa que era menor do que a tela inteira. Então, para adicionar esse background, nós podemos vir em Projeto, Configurações do Projeto, digitar aqui no filtro Environment, e aqui em Environment a gente pode mudar a Default Clear Color, que é a cor de background da Godot, para a cor preta. Só de fazer isso agora nós já temos o background preto. Outra coisa que nós precisamos fazer é criar um novo componente de porta. Então eu vou utilizar do Ctrl D para duplicar essa porta e vou utilizar do Move Mode para arrastar ela aqui para cima, para mais ou menos dentro do nosso terreno. Essa aqui vai ser a porta dessa nossa casa, entre aspas. Vou selecionar o interior, selecionar o Wooden e vou diminuir. Não precisa ser um cômodo tão grande, é só para representar que é uma casa. Caso vocês queiram utilizar dessa abordagem, vocês podem deixar maior ou menor, adicionar decorações, etc. Vai depender de vocês. E essa segunda porta, esse segundo Door Component, ele vai ter que apontar mais ou menos para a entrada do primeiro. Já que quando nós passamos aqui em frente, ele teletransporta para cá. Esse daqui de baixo vai ter que teletransportar a gente mais ou menos para frente da casa. Então vou utilizar da régua. Vou pegar esse ponto aqui mais ou menos um pouco mais para cima da porta. Não ficar em cima da porta, porque senão ele vai ficar teletransportando infinitamente. Então vou pegar mais ou menos o 608 por 304. E aqui eu vou passar 608 por 304. Já nesse primeiro que teletransporta para cá, eu vou pegar uma posição mais ou menos parecida, um pouco mais para baixo da porta. 1240 por 792. Então aqui eu vou mudar para 1240 por 792. Rodando agora a cena de testes, nós meio que já criamos o ciclo, onde o personagem ele pode entrar na casa e ele também pode sair da casa, respectivamente. Outra coisa que a gente tem que mudar é a animação da porta. A porta não está fechando, então nós temos que fechar a porta e temos que adicionar alguns blocos de colisão. Porque até então, quando o personagem vir para dentro da casa, ele vai poder atravessar livremente esses blocos, já que não tem nenhum delimitador, nenhum tipo de colisão nessa cena, nesses blocos. Então, para adicionar uma colisão, eu vou abrir a cena do interior desses blocos aqui de casa. Vou vir em Tile Set. E aqui eu vou criar uma nova camada, que vai ser a Wall Underline Layer Underline Invisible. E na Wall Layer Invisible, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter esse mesmo tile de chão, só que eu vou pintar a propriedade de colisão nele. Então ele vai ter uma colisão, só que o seu modulate ele vai estar em 0. Então nós vamos ter esse tile servindo de colisão, mas essa camada vai estar invisível. Porém, mesmo invisível, a colisão dos objetos ainda funciona. Ele só não vai estar aparecendo na tela.
Então agora no nível de teste, primeiro eu vou selecionar o interior. E aqui em Collision Visibility eu vou mostrar a colisão. Vou pedir para ele mostrar de forma forçada, entre aspas. Vou vir no Wall Layer Invisible. Vou selecionar a madeira. Esse botão aqui e vou pintando o contorno dessa casa que foi construída com essa colisão. E aqui vocês podem perceber que ele também adicionou colisão automaticamente nos tiles de madeira. E não era o que eu queria. Eu queria que ele adicionasse colisão apenas nesses tiles externos. Então eu vou voltar aqui em interior. Eu vou vir em Tile Set. Eu vou clicar com o botão direito nesse tile de base e vou criar um tile alternativo. Agora, esse tile alternativo, vou selecionar pintar e eu vou pintar a colisão dele. Já a colisão do primeiro tile, eu vou dar um clear e vou deixar ele sem colisão. Agora a colisão só está no tile alternativo, ou seja, em uma variação desse nosso bloco. A variação dele que tem colisão. Então agora, no nosso nível de testes, a única coisa que nós precisamos fazer é vir no Wall Layer Invisible. Vou selecionar qualquer um dos dois, não tem problema. Vou clicar com Ctrl Shift, clique direito para apagar. Vou selecionar o tile alternativo. E agora eu vou adicionar o contorno da casa com esses tiles invisíveis. E dá para ver que a colisão ela está apenas nesses tiles invisíveis e não nos tiles de madeira igual estava antes. Executando, se a gente entrar na casa, agora nós temos a colisão das paredes funcionando e o nosso personagem ele está preso dentro desse cômodo. Uma última coisa que ficou faltando é nós virmos aqui no Door Component e aqui ele tem o Animation Finished. Quando a animação terminar, nós vamos pedir para ele rodar a animação, animation.play, só que nós vamos rodar a animação de close. Então nós vamos duplicar essa animação, que vai ser a close, e nós só vamos inverter os frames. No 0 ele vai estar com a porta aberta, no 1 ele vai ficar com a porta fechada desse jeito aqui. Então aqui, ao invés de open, ele vai rodar a animação de close, porque aí dessa forma, assim que o personagem ele atravessar a porta vai estar fechada. Que é justamente o que nós queremos. Nós queremos que quando o personagem ele passe pela porta, a porta abre. Quando ele sair da casa, a porta vai estar fechada e não aberta, já que ele já saiu da porta. Já que ele já saiu da casa. Era isso para esse vídeo, pessoal. Lembra de deixar o like e se inscrever no canal. Vai ajudar bastante na divulgação e no crescimento. E ao invés de deixar vários links na descrição, eu criei uma Linktree. E a partir da Linktree, eu não preciso ficar atualizando todos os links e vocês têm todos os links das minhas redes sociais. Meu canal na Twitch, meu perfil da Udemy, o link do servidor no Discord, o link do meu GitHub e o link dos meus cursos com cupom de desconto. Então, clicando aqui nesses meus cursos, o que é que vocês têm? Dá para ver aqui embaixo que o código de cupom ele é aplicado e os cursos eles vão ficar por esse valor de R$ 27,90. Ambos os cursos vão ficar com esse desconto, que é o preço mínimo que eu posso colocar para um curso aqui da Udemy. Então, caso vocês queiram comprar um curso, sabendo que a Udemy ela nem sempre está ofertando, está com a promoção, vocês podem estar utilizando desses links da minha Linktree para poderem adquirir os cursos de forma mais barata, com desconto da Udemy. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!